Então, muito bom dia, pessoal. Queria primeiramente agradecer o convite de estar podendo participar desse evento e estar podendo compartilhar conhecimento com vocês. O assunto de hoje vai ser mecanismos epigenéticos e oportunidades terapêuticas no câncer. Então, para isso, a gente precisa ver alguns conceitos, né, de biologia molecular, de epigenética, como a epigenética atua no câncer, né? E a partir desses estudos, a gente acaba descobrindo, né, várias maneiras de se obter um tratamento para essa doença, para uma determinada doença. Então, daí vem as oportunidades terapêuticas no câncer. Então, o câncer, o que é o câncer, né? A definição de câncer. A gente vê muita gente falando sobre a cura do câncer, né? Os oncologistas, né, de forma geral, eles têm muita dificuldade de falar sobre isso, né? Porque, como a gente está vendo aí, né, o câncer ele é um conjunto de mais de 100 doenças, né, que tem como resultado o crescimento desordenado de células. Então, essa grande variedade, né, que tem um aspecto molecular de replicação exacerbada e crescimento celular em comum, mas é diferente de cada um, né? Cada câncer é diferente um do outro. Então é por isso que é muito difícil a gente falar sobre isso, né? Sobre a cura do câncer, o câncer em geral ou algum tipo específico de câncer. Algum tipo específico de câncer é muito provável que a gente consiga encontrar cura, né? Para vários tipos de câncer, né? Como nós já temos. Agora, para o câncer de forma geral, é um pouco mais complicado, né? Porque cada câncer tem a sua particularidade. Então, devido, né, a essa divisão acelerada, né, e descontrolada dessas células que têm alterações, elas acabam sendo muito agressivas e atuam de forma incontrolada, né, determinando a formação de tumores, podendo se espalhar para diversos órgãos. Então, essa divisão acelerada acaba com que o crescimento celular, né, daquela massa tumoral que é formada seja muito forte, né? Então, isso acaba sendo muito agressivo, suga muito o metabolismo da pessoa, né? Então, por isso que o câncer ele é tão letal, né? Ele é tão temido assim, né? E é muito difícil a gente controlar o câncer, porque geralmente o que a gente faz no câncer é inibir alguma enzima, alguma proteína, né? Ou um gene, né, que codifica essa enzima ou proteína. Só que em outros tecidos que estão saudáveis, né, em outras regiões do corpo, a gente tem essas mesmas proteínas, enzimas e genes. Então a gente acaba inibindo isso também, né, que são os efeitos colaterais. Claro que a cada dia a gente tenta buscar mais formas, né, disso ser uma coisa mais específica, né? Tanto que aqui a gente vai identificar alguns alvos terapêuticos, né, para o câncer, principalmente em alguns genes que sofrem mutações, né? Então, dessa forma, ele pode ser mais específico, mas não só o câncer é muito agressivo, né? Mas o tratamento também, por causa desses efeitos colaterais. E, né, fora a leucemia, por exemplo, né, que não ocorre uma massa tumoral, né, o câncer ele é basicamente identificado pela formação de uma massa tumoral, né, seja em qualquer tipo de tecido, cérebro, fígado e entre outros. Então aqui, esse é o guardião do genoma, né? Quando a gente fala em câncer, a gente tem que dar um destaque muito importante para esse gene, né, que é o P53, que vai codificar também aqui, ó, a proteína P53. A gente pode ver que aqui está o gene P53 e aqui a proteína P53, né? O gene dá origem a essa proteína que vai atuar. A gente tem que dar um destaque muito grande para esse gene ou para essa proteína devido à importância que ela tem. Então,
O P53 ele é tratado como o guardião do genoma, né? Então, quando começa a ocorrer aquelas alterações, né, que podem levar ao câncer, principalmente mutações, desregulação, replicação muito acelerada, né, imortalidade celular que as células adquirem, né, devido ao câncer. Esse gene é o principal regulador, né, e ele é considerado um gene supressor tumoral, né? Nós temos aí no câncer, normalmente, na verdade, nós temos alguns genes, né, que estimulam a replicação celular e alguns genes para regular essa replicação. De forma normal, o P53 é um gene que regula a replicação normal, né? Como se fosse um carro acelerando, né? O carro está acelerando e não pode acelerar para sempre. Tem uma hora que ele precisa frear. O freio é o P53. Então é ele que faz a regulação da replicação. Só que no câncer, o que acontece? Esses genes de replicação, eles estão muito inalterados, estão muito alterados, na verdade, né? Eles estão muito irregulares. Então, além deles começarem a estimular a replicação de uma forma mais acelerada, eles não param de estimular a replicação, né? Então é aquela questão da atividade enzimática, né? Eles têm geralmente a atividade enzimática alterada, por exemplo, por uma mutação ou por uma alta expressão desse gene, né? Vamos supor que, por exemplo, o gene Carras, né, que é considerado um oncogene, né? Esse gene que eu falei para vocês, que estimula a replicação, no câncer, ele é considerado um oncogene, né? Porque ele vai estimular a replicação com o objetivo de ter a formação de um tumor, né? Então, por isso que ele é considerado um oncogene. E o P53 é o gene supressor tumoral, é o gene que vai tentar suprimir essa replicação desregulada. Então, por exemplo, o P53, vamos supor ali que ele sofreu uma mutação, né? Ocorreu ali o Carras, melhor dizendo, ocorreu ali uma mutação no Carras. O que vai acontecer com o Carras no câncer? Geralmente não, no câncer, né? O que acontece é um aumento da atividade enzimática dele, ou seja, ele já é um gene que estimula a replicação celular. Com essa mutação, ele vai estimular ainda mais. E o P53, o que vai acontecer? Alguma mutação no câncer que vai afetar ali o P53? O que vai acontecer nessa proteína aqui, olha? Aqui é a estrutura, né, da proteína P53. Então, o que vai acontecer com essa proteína se ocorrer uma mutação dela no câncer? Ela vai ter a sua atividade diminuída, né? É isso que acontece no câncer. Uma mutação em um oncogene aumenta a atividade e uma mutação no gene supressor tumoral diminui a atividade. Claro que pode ter algumas situações em que ocorre uma mutação no P53, né, e ele aumenta a sua atividade, e pode ocorrer uma mutação no oncogene, no Carras, por exemplo, que diminui a atividade enzimática dele. Só que isso não confere câncer, né? A gente está falando aqui do que acontece no câncer. Então, para vocês terem ideia, né, da importância desse gene, esses são exemplos de 4 livros, né, que tem sobre ele. E para vocês verem que de um gene só tem 4 livros, né? Na verdade tem mais. Eu trouxe esse daqui só para ilustrar. Então é um gene, uma proteína que tem livros, né, sobre ela, para vocês verem a importância dela. Então aqui o que geralmente acontece? Aqui eu peguei essa imagem que dá muito bem para a gente observar, que é uma enzima que eu trabalhei durante o mestrado, né, com técnicas de modelagem molecular e bioinformática. Então aqui, o que acontece, como a gente viu lá no P53? A gente vai ter um gene, né, que vai codificar essa proteína.
essa proteína vai ter uma mutação, né, no câncer, e essa mutação vai causar uma alteração da estrutura da proteína. Se for no P53, o que essa mutação vai causar? Vai causar uma diminuição da atividade da enzima. Se for no oncogene, no Carras, por exemplo, que a gente falou, vai causar um aumento da atividade dessa proteína. Então aqui nessa proteína, né, nós estamos vendo aqui duas estruturas, uma em azul e a outra em verde, né? São duas enzimas, é a mesma enzima, né? Só que em situações diferentes. Quais são essas situações? Aqui nessa tabela a gente pode observar que tem duas nomenclaturas, né? D30N e D30N e 84A. O que é esse D30N? É uma mutação apenas nessa enzima. É uma substituição de um aspartato, né, que é o D, para uma asparagina, que é o N, na posição 30. E aqui, nessa segunda enzima, que é essa que está em azul, nós temos duas mutações nela, que é a D30N, a que eu falei para vocês agora, e a I84A, que é uma substituição de tentinha, né, na enzima nativa, né, uma isoleucina, ocorre uma mutação, agora tem uma alanina. Essa mudança de aminoácidos vai ocasionar nessa alteração da estrutura da proteína, e ela pode aumentar a sua atividade ou diminuir a atividade. Esse gráfico aqui que a gente está vendo, ele se chama de gráfico de RMSD, e a gente consegue, através desse gráfico, verificar a atividade da enzima. Então a gente pode ver aqui, ó, em vermelho, que a atividade está mais alta. Qual é essa enzima que está em vermelho? É essa com duas mutações, que é essa enzima em azul. Aqui em preto, né, é a enzima com uma mutação só, que é a que está em verde. Então, a gente pode perceber que com o acúmulo de mutação, né, duas mutações, promoveu aqui uma alteração da estrutura da proteína, né? Essa alça aqui acabou se levantando. E o que é importante a gente verificar isso? Porque aqui na cavidade, a gente pode observar, tem uma molécula aqui, na verdade duas moléculas, né? Aqui tem um inibidor de protease. A protease do HIV, ela tem a função de maturar poliproteínas, né? Clivar poliproteínas para fazer a maturação do HIV. E assim ele fica apto para infectar outras células, né? Então, aumentando aqui essa alça, né? Distanciando mais a interação entre o inibidor e a enzima, acaba que o inibidor não consegue ficar dentro da enzima fazendo o trabalho dele, que é de impedir. E aí o que vai acontecer? O inibidor vai sair dessa enzima. E aí o substrato, né, vai entrar e vai ser metabolizado normalmente. Então aqui a gente pode ver até que nessa enzima a atividade dela é aumentada. Então o que vai acontecer nessa mutação? Ela vai trabalhar mais rápido. E é isso que acontece, por exemplo, com o oncogênio. Aqui nós temos, né, alguns aspectos que eu tirei do primeiro artigo, né, de Hallmarks of Cancer, né, que é os pontos-chave do câncer. Então nós temos aqui, ó, a manutenção da sinalização da proliferação. O que é isso? É aquelas moléculas, né, que atuam ali, proteínas, fatores de crescimento, né, que atuam em conjunto, estimulando sempre ali a proliferação celular. E aqui a gente tem o segundo, a evasão de supressores de crescimento. O que é isso? É aquela inibição ou a falta de expressão de genes supressores tumorais, por exemplo, o P53. Então, esse P53, ele está inibido, ou ele não está sendo expresso, ou ele está com a atividade dele reduzida, né? ou a expressão dele está reduzida. Então ele não consegue frear essa sinalização de proliferação.
À medida que essa proliferação vai acontecendo, né, a massa tumoral vai aumentando, né, o número de células e o volume celular vai aumentando, e aí uma série de alterações vai ocorrendo, e devido a esse grande volume, né, aquela massa tumoral acaba atingindo outro tecido, e ele acaba ganhando aquelas células que invadem outro tecido, acabam ganhando características daquele tecido que foi invadido, que é a invasão e a metástase. Então a invasão é progredir para outro tecido, e a metástase é estabelecer essa proliferação em outros tecidos, em outros órgãos. Por exemplo, ali regiões que são perto, né? Por exemplo, o estômago e o fígado, né? Um indivíduo tem um câncer de estômago, né? Aquela massa tumoral vai se desenvolvendo, acaba atingindo o fígado. Aquelas células estomacais acabam adquirindo características de hepatócitos. E aí, essa célula tumoral que acaba invadindo o fígado começa a se replicar. Então agora a gente tem a mutação em outros órgãos, né? Isso também pode ocorrer o acesso aos vasos sanguíneos. E aí essas células alteradas, elas ganham a corrente sanguínea e aí podem se espalhar para qualquer órgão, né? Conferindo a metástase, né? Que é quando o câncer se espalha para outro ou mais órgãos. Imortalidade de replicação, né? Então aqui está o símbolo, né, da imortalidade, e aqui essas células, elas não param de se dividir, né? Eu falei lá no início, né, que nós temos alguns mecanismos, né, de frear essa replicação, e uma célula, quando ela se divide muito, que é o que acontece no câncer, né, é uma replicação exacerbada, essa célula, cada vez que uma célula se divide, ela perde um pedacinho do telômero dela. O telômero é aquela parte inferior, lá, final do cromossomo. Então tem uma enzima lá que é chamada telomerase que corta um pouquinho desse telômero. Isso vai indicando o envelhecimento da célula. Quando essa célula está muito velha, ela é encaminhada à apoptose, né, que é a morte celular programada. Inclusive a p53, ela tem essa função de induzir a apoptose, né? Ela pega uma célula que está descontrolada, ou uma célula velha, né, sujeita a erros, e encaminha para a apoptose. Só que no câncer isso não acontece, né? A telomerase, tem muitos casos que a telomerase é inibida, então essa célula não perde esse telômero e não indica que está uma célula velha, e também alguns mecanismos de apoptose, né? Não é só a célula velha, células com erros, elas também são encaminhadas para a apoptose, mas tudo está inibido ali na questão da manutenção do que é o normal. Então essas células tumorais acabam ganhando essa característica e se replicando sem parar. Indução à angiogênese, né? O que é a angiogênese? A angiogênese é a formação de novos vasos sanguíneos. Então a gente percebe aqui, olha, nós temos uma massa tumoral, né? Essa massa tumoral, ela cresce muito, e aí essas células, elas acabam precisando de mais nutrientes, mais oxigênio, para elas poderem continuar se replicando. E aqui nós vemos, né, alguns esquemas, né, de vasos sanguíneos. Então novos vasos sanguíneos, eles são formados para nutrir essas células. Então elas acabam, né, ativando, né, diversos fatores que induzem a angiogênese. E a resistência à morte celular, que eu falei um pouco para vocês na questão da imortalidade, que é o escape e a apoptose, né, principalmente. Então, de uma forma bem resumida, o que acontece é isso, né? Nós temos uma célula normal, né? Dependendo do câncer, né? Hoje em dia ficou muito mais fácil, né, se obter um câncer, né? Antigamente
A gente via em alguns trabalhos antigos, né, que, sei lá, 10 mutações é necessária para ter o câncer X, 20 mutações numa célula é necessário para ter o câncer Y, né? Já dependendo do câncer, hoje em dia, nós temos ali 2, 3 mutações, né? Mas vamos dar um exemplo aqui, bem resumido, do que pode acontecer, né? Ocorre a primeira mutação, a segunda, a terceira e a quarta mutação. Esse acúmulo de mutações vai gerar o quê? Vai gerar erros ali naquela sequência de DNA. Por exemplo, causando mutações em oncogenes. Então, esse oncogene vai ter a sua atividade estimulada. Causa mutações, por exemplo, no gene expressor tumoral. Então, esse gene expressor tumoral vai ter a sua atividade diminuída ou inibida por completo, ou também de forma indireta, né? Tudo nós precisamos de ativadores. Então, por exemplo, nós precisamos ali de um gene, né, que ele acaba ativando o P53, que é o guardião do genoma, né, que é o gene expressor tumoral principal. Só que esse gene que ativa o P53, ele está inibido, né? Ele sofreu uma mutação e ficou inibido. Então não vai ter como ele ativar o P53. Então, até de forma indireta, né, pode ocorrer um câncer ou contribuir para o câncer, né? Esse acúmulo de mutações pode, por exemplo, causar o seguinte. Eu vou dar um exemplo rapidinho para vocês aqui. Vamos supor que essa primeira mutação acabou aumentando a atividade do oncogene. Vamos supor que essa outra mutação aqui diminuiu a atividade do P53, só que ainda está atuando, mas com atividade reduzida. Vamos supor que essa outra mutação aqui, ela afetou o ativador do P53. Então o P53, que já era pouco, ele vai ficar menor ainda. Então esse acúmulo de mutações acaba gerando câncer, né? E eu não vou falar sobre isso hoje, tá? Mas só queria deixar rapidinho esse conhecimento para vocês de genes drivers e genes passengers, né? O que é isso? Um gene driver é um gene que é específico para estimular a formação do tumor. E o gene passenger é quando geralmente o tumor ele já está ali praticamente estabelecido e essa alteração nesse gene passenger só impulsiona ali o câncer. Então são vários fatores ali que contribuem, né, para o desenvolvimento do câncer. Então o que é epigenética? A gente sempre tem que lembrar que todas essas coisas, né, como eu falei no início, elas ocorrem de forma normal no organismo, só que no câncer é desregulado. Então a epigenética, a metilação do DNA que a gente vê, né, é uma coisa que ocorre normalmente. Um exemplo que eu gosto de dar é aquele, né, nós temos a mesma sequência de DNA em todas as nossas células. Então por que a gente tem células diferentes? É justamente por causa da epigenética, da metilação do DNA. O que é a metilação do DNA? É quando uma enzima chamada DNA metiltransferase, ela adiciona um grupo metil, né, um grupo CH3, na região promotora de um gene, né, em citosinas. Então aquela citosina, né, aquele Czinho lá do DNA que se pareia com a guanina, ele fica metilado. Essa metilação indica um silenciamento daquele gene. Então, por exemplo, quando o gene vai se replicar, a DNA polimerase vai lá, né, para fazer a extensão da cadeia, ela acaba interagindo com essa citosina metilada e ela vê que está metilado, e isso indica que o gene está silenciado e que ele não pode se replicar. Na verdade, quando o gene está metilado, a DNA polimerase não consegue interagir com ele.
né? Por isso que ele fica metilado, né? E essa metilação não precisa ser no gene inteiro, né? Não precisa ser em todas as citosinas do gene, basta na região promotora, que é onde a DNA polimerase se liga primeiramente. Então, se ela tenta se ligar lá e não consegue, ela vai embora. Então, isso é uma coisa que ocorre normalmente. Por exemplo, a gente falou sobre a replicação do DNA. Vamos supor que é ativado um oncogene, né, em condições normais. É ativado ali um oncogene e para estimular a replicação, e isso tem que parar. O que vai acontecer? A DNA metiltransferase vai lá nesse oncogene, coloca um grupo metilnacitosina e ocorre a metilação daquele gene. Ele vai ser, então, inibido, silenciado. Então, a replicação parou. Depois, se precisar replicar de novo, tem algumas moléculas, né, que fazem a retirada desse grupamento metil. A gente vai ver depois como acontece. Então, por isso que a epigenética é muito importante, porque essa metilação do DNA no câncer, ela acaba sendo reversível. Então, é uma coisa que a gente consegue resolver. Por exemplo, em uma mutação do câncer, a gente não consegue mudar, a gente não consegue retornar a mutação. Hoje nós temos aí o CRISPR, né? Várias tecnologias de edição de genomas, mas a pessoa já tem que nascer assim. Depois que ela nasce, né, não tem como mais modificar. Mas na epigenética não. A gente tem ali como reverter essa metilação. Ou, né, parar, né, fazer com que algum fármaco, né, pare essa enzima, né, a metiltransferase, pare de metilar aquele gene alvo. Então, aquilo que eu estava falando, né, metilação do DNA, né, da epigenética. Por que a gente tem a mesma sequência em todas as células, mas nós temos células diferentes, né, com funções diferentes? É justamente dessa relação da epigenética. Alguns genes ali em uma determinada célula, eles estão metilados, né, eles são metilados permanentemente. E em outros tecidos, esses mesmos genes, eles não estão metilados, entendeu? Então, por isso que a gente acaba tendo células diferentes, mesmo tendo a mesma sequência de DNA. Isso é um dos motivos só, né? Tem mais coisas. Então, no câncer, o que ocorre aqui? Ocorre a hiper e a hipometilação do DNA. O que seria a hipermetilação do DNA? No câncer, seria uma grande quantidade de metilação de DNA em genes supressores tumorais, que aí esses genes vão ficar inibidos. E a hipometilação é no oncogene. Aquele gene lá que ele começou a se replicar, ou que ele não era, né, não era para ele estar sendo expresso, normalmente ele é metilado. Normalmente ele é metilado, né, para ele ser silenciado. Só que nesse gene ocorre uma hipometilação, né, ele não é metilado, então ele continua exercendo a função dele. Então, aquilo que eu falei, né, essa enzima DNA metiltransferase, ela coloca um grupo metil CH3 em ilhas de citosinas. Por que ilhas de citosinas? Porque na região promotora, né, que está aqui, que é o início ali da sequência de um gene, nós temos diversas citosinas e guaninas, né? Então a gente chama de ilhas CPGs, né? Então tem várias citosinas ali. E essa enzima DNA metiltransferase, ela acaba colocando um grupo metil lá no início do gene em uma citosina, silenciando esse gene. Nós temos também aqui a acetilação e desacetilação de proteínas histonas, né? Então, o que são proteínas histonas? São aquelas proteínas, como se fosse uma bolinha, que faz o enovelamento do DNA, né? Nós temos aquela fita lá do DNA e nós temos o cromossomo.
O cromossomo ele é formado quando a fita de DNA se enrola nessas proteínas histonas, né, e acaba formando aquele cromossomo condensado. E o que é a acetilação do DNA? Nós temos, na acetilação e desacetilação, nós temos duas classes de enzimas, né, que são as RAT, né, que é a histona acetiltransferase, e nós temos as HDACs, que são histonas desacetilases. Então, quando o cromossomo está totalmente condensado, ele não consegue expor o DNA para DNA polimerase ir lá e estender a cadeia duplicando aquele gene, né, para fazer uma replicação do DNA. Essa acetilação, né, esse grupo acetil que é colocado ali nas proteínas histonas, acaba causando a descondensação do cromossomo. E ele então expõe os seus genes, e esses genes ficam suscetíveis a serem expressos ou a serem replicados, né? No caso da expressão, aquele gene ali está disponível, né? Ocorreu uma acetilação nele, ele vai ficar disponível, vai ser transcrito para RNA, e esse RNA vai ser traduzido em proteína, e essa proteína vai começar a atuar. A desacetilação é a retirada desse grupo acetil das histonas. Então, em condições normais, né, ocorre ali uma acetilação, ocorre para, por exemplo, ocorrer uma expressão gênica, né? Então, aquele gene ali é expresso, né, em proteínas, mas ele precisa parar, né, a regulação. A enzima HDAC, né, histona desacetilase, vai lá e retira esse grupo metil, condensando a cromatina de novo, né, o cromossomo, ele fica lá fechadinho, não ocorre nem replicação, nem expressão gênica. Então, diferente das mutações, como eu falei para vocês, né, essas alterações elas são reversíveis. Então, a gente consegue tanto tirar esse grupo metil do DNA, quanto acetilar ou desacetilar proteínas histonas, né, regulando assim o gene. Então, o que acontece aqui na acetilação ou na desacetilação em relação ao câncer? Na acetilação, como a gente está falando em promover a expressão gênica, o que vai estar envolvido aí? Vai ter envolvido os oncogenes. Então, essas regiões, né, de oncogenes, elas vão estar hiperacetiladas, né? E a desacetilação, né, que é o silenciamento, vai ocorrer nos genes supressores tumorais. Essa desacetilação, que deveria ocorrer no oncogene, não vai ocorrer. Vai ocorrer só nos genes supressores tumorais. Então, aqui são os exemplos, né, de mutações que ocorrem no DNA. Nós temos mutações pontuais, que é quando ocorre uma troca, né? Por exemplo, aqui a gente está vendo a setinha, né? Ocorreu uma troca de uma timina para uma alanina. O que isso vai gerar? Vai gerar um aminoácido diferente. Um aminoácido diferente vai ocasionar em uma alteração da estrutura da proteína. Uma deleção, né? Nós perdemos aqui, perdemos aqui 2 citosinas. O que isso vai causar? Uma mudança de aminoácido ali naquela estrutura da proteína. Translocação, mesma coisa, mudança de aminoácido. Inversão, mesma coisa, mudança de aminoácido. Então, toda alteração vai resultar, né, numa mudança, né, ou até perda de aminoácidos ali naquela estrutura proteica. Então, por exemplo, uma deleção, não só a ordem de aminoácidos vai ficar diferente, vai produzir uma proteína diferente, como vai ter menos aminoácidos, causando uma alteração na estrutura dessa proteína. Então, aqui nós temos, né, mecanismos genéticos que alteram a sequência primária, né, do DNA, que, como eu falei para vocês, isso não pode ser revertido. Então, nós temos ali mutações com perda de função gênica, ou seja, ali se tratando
dos genes supressores tumorais, né, e a haploinsuficiência. E aqui os mecanismos epigenéticos, né, eles não alteram a sequência primária de DNA. Né? A citosina ali que é metilada, ela não é trocada por outro nucleotídeo. Ela continua lá, ela só está ligada a um grupamento metil. Só que isso, como eu falei para vocês, é reversível. E a metilação do DNA e acetilação e desacetilação das histonas também não ocorre, né, alteração na sequência. A sequência continua a mesma. O gene só está menos ou mais expresso. Então é isso que ocorre aqui na metilação do DNA. Nós temos aqui, né, o DNA, né, bonitinho, né? Aqui tem uma citosina ligada a uma guanina, né, que é o que acontece normalmente, e aqui a DNA metiltransferase colocando um grupo metil. Então ela coloca aqui no carbono 5, ó, da citosina. Ela só faz ligar um grupo metil aqui, indicando o silenciamento desse gene, e isso acontece na região promotora. Então a metilação do DNA é catalisada pela DNA metiltransferase, adição covalente, né, então uma ligação forte, né, de um grupo metil à quinta posição, né, carbono 5 da citosina, e a metilação do DNA ocorre a adição de um grupo metil nas citosinas de dinucleotídeos, né, que geralmente são ilhas CPGs ali, né, de citosinas e guaninas, mas a metilação só acontece na citosina. Então nós temos aí, né, alguns fármacos que tentam inibir essa enzima. Então quando que isso é utilizado? Quando essa metilação ocorre em genes supressores tumorais. Quando a gente identifica, a gente consegue, através de sequenciamento, né, verificar ali, né, identificar esse grupamento metil em um determinado gene. Então a gente está suspeitando ali, por exemplo, que o P53 ele está metilado. A gente vai conseguir verificar isso através de alguns testes e começa a oferecer para o paciente esse tratamento de agentes hipometilantes, que são inibidores dessa enzima, né, da DNA metiltransferase. Então nós temos aqui o decitabine, o azacitidine e o zebularine. Então, principalmente porque essas alterações epigenéticas elas são reversíveis, né, e logo podem ser inibidas farmacologicamente através da inibição da metilação do DNA. Então isso é o que eu falei, né? Aqui tá as proteínas histonas, né? Que principalmente em relação à acetilação e desacetilação dessas proteínas. Então aqui embaixo no cromossomo, né? Ele está totalmente condensado. Para que ocorra a expressão de algum gene, ele precisa se descondensar, né? Deixar exposta aqui a fita de DNA e o gene vai ser expresso. A metilação ocorre na fita de DNA e a acetilação e desacetilação de histonas ocorre nas proteínas histonas. Então aqui é um exemplo, né, da cromatina fechada e a cromatina aberta, né? Então isso indica que aquele gene, né, ele pode ser expresso. Aqui nós temos o fechamento da cromatina, né? Então essa cromatina fechada, ela não deixa o gene ser expresso. Então nós temos alguns genes ali, alguns genes supressores tumorais que estão sendo inibidos, né, que eles não estão conseguindo ser expressados, né, e naquela replicação descontrolada, ele não consegue ir lá e parar essa replicação. Então essa é a questão, né, do que acontece aqui na metilação do DNA, né, que ocorreu uma ligação do grupo covalente, né, de um grupo metil na posição 5 de uma citosina, né, e aqui a acetilação e desacetilação de histonas vai colocar um grupo metil, um grupo acetil, né, aqui na histona, fazendo aqui é uma cauda, né, da histona, a gente chama de cauda da histona, stone tail, vai colocar um grupo acetil aqui
indicando que esse gene ocorra a descondensação desse cromossomo para esse gene ser expresso. Retirando esse grupo acetil, esse gene vai voltar a se condensar e ele não vai mais conseguir ser expresso.